Cada 10 pessoas que o cirurgião, por exemplo, ele oferece uma cirurgia que o paciente precisa, né, é o número de pacientes que fecham. No caso dela, 80% seria a cada 10, 8 estão fechando, né? Então, para o cirurgião, isso é fundamental, né? Como é que tem sido isso para ti, né, que é cirurgião também? Com certeza, Sidney. Assim, a parte de conversão de cirurgia, para quem é cirurgião e para quem lida com cirurgia, ou até com procedimentos, eu acho que eu tenho como até expandir para isso, dermatologistas, por exemplo, você consegue entender, né, quando você começa a aumentar a sua taxa de conversão, você começa a entender que o real faturamento, o real resultado no final do mês, ele surge dessa conversão, ele surge desse tipo de paciente, do tipo de paciente que você consegue ter tanto um cuidado maior, né, uma abordagem que vai te dar um resultado mais expressivo, né, o procedimento, a cirurgia. No caso dos clínicos, o pai, né, pelo curso. Programa de acompanhamento intensivo. Exatamente, né? Programa de acompanhamento intensivo. E as cirurgias são realmente aqueles pacientes que não só você aumentando a taxa de conversão, você vai ter um maior ganho, como você vai ter um maior boca a boca, uma maior recomendação, um melhor resultado. Então, realmente, as técnicas de venda são fundamentais para você aumentar a sua taxa de conversão em cirurgia, que é o mais importante na vida do cirurgião no consultório particular, sem dúvida. Massa. Cara, eu não falei da minha, né? Da minha experiência. Eu comecei, posso dizer que um ano atrás, mais ou menos, eu tinha uma taxa de conversão de 60%, 50% dos particulares, né? Acaba que a taxa de conversão, a gente é muito ensinado a não ter esse problema, porque a taxa de conversão nos planos de saúde ela é muito maior, né? Por mais que seja um paciente, exatamente. É um paciente que ele está ali, ele fala, bom, tem meu plano? Tem. Como é que vai ser no meu plano? Eu tinha dificuldade de converter em alguns casos que, por exemplo, a instrumentação não estava incluída. E a gente está falando aqui de um serviço excepcional. A minha instrumentadora é incrível, ela realmente é extremamente necessária na cirurgia. Eu não abria mão, falava, não, instrumentação não vai ser possível, mas a minha instrumentadora é esse valor. Isso é fundamental para a equipe. Eu tinha dificuldade nisso, inclusive, de vender essa parcela. Hoje em dia, eu posso dizer com muita tranquilidade que eu aprendi que você vender e fazer a sua taxa de conversão aumentar é bom não só para você, mas muito para o paciente. 50, 60 antes e aumentou para quanto? Agora eu posso dizer tranquilo, por volta de 90%. Por volta de 90%, ainda te disse no mês que eu botei 90%, que a gente sempre conversa sobre isso, a gente atualiza nossos dados, a gente sempre bate esse papo. No mês que eu botei 90%, acho que foi 87%, alguma coisa assim, teve um paciente no mês seguinte que voltou e fechou, que era do mês anterior. Então, aumentou ainda mais a taxa. Massa. Então, cara, sair de 50 para 90, né, a taxa de conversão é incrível. E tem uma outra coisa, né, que só, digamos assim, o conhecimento dá para a gente, que é essa transformação. Né? Essa taxa de conversão, pode ser que ela varie um pouco, pode ser que algum mês caia, pode ser que... Mas o fato é que você já aprendeu, né, cara? Então você vai levar isso pro resto da vida. Então isso é incrível, né? Então a gente não tá falando só de uma coisa isolada. Não, a taxa de conversão aumentou nesse mês, e aí eu aumentei tanto de faturamento. Não, é algo que você vai levar, né, que você leva pro resto da sua vida, né, e você vai ajudar muitas pessoas com isso. JP, mas aí a gente começa então a falar sobre por que vender, né, na medicina é uma das maiores barreiras, né, para os médicos viverem de atendimento particular. E aqui o primeiro ponto que eu queria trazer, que talvez não seja óbvio, talvez seja, talvez não seja, é o seguinte. O primeiro ponto a nossa formação ela é predominantemente no SUS. Se você não se formou no SUS, você teve uma formação no hospital privado, você é exceção. Na maioria das vezes, né, até faculdades que são particulares utilizam o sistema único de saúde, né, o sistema público, como referência para os seus médicos se formarem, para suas residências. Ou seja, o que acontece? A maioria dos pacientes que a gente atende não pode pagar no SUS. E aí o que acontece? A gente pode, né, isso pode fazer com que o médico pense que a maioria das pessoas são pobres e que não podem pagar, não terão dinheiro para pagar o seu atendimento particular. Então aqui é uma primeira coisa. Não é porque você teve uma formação no SUS que não existem pessoas que podem pagar e que queiram pagar, estejam dispostas. Tá? Isso é um primeiro ponto. Né? Agora, tem algo que é pior, JP, do que isso, que é o seguinte, muita gente pode estar sendo convencida de que vender é errado. Qual é o resultado disso? Cara, o resultado é o que o estudo de demografia médica, né, o estudo mais famoso e mais complexo e mais completo sobre formação médica, sobre mercado médico do Brasil,
foi feito pelo CFM em parceria com o CREMESP, explica, 85% dos médicos hoje dependem de plantões, de plano de saúde, dependem dos outros, né? Trabalham muito, ganham pouco, estão frustrados, porque não aprenderam a vender, né? A gente se torna alvo fácil, JP. Olha só, tudo isso foi para dizer isso. A gente se torna, é como se nós fôssemos cordeirinhos, entendeu? Para os lobos aí dos planos, das grandes empresas, dos grandes hospitais, que aprenderam a vender, né? Que aprenderam a fazer essas habilidades que a gente foi, inclusive, impedido de aprender e foi, inclusive, desaconselhado que a gente aprendesse, porque poderia ser uma coisa ruim.